Boas-vindas, Sparker! Eu sou a Sara Rosa, parte da equipe de Pessoas e Cultura aqui na Spark. É com muita gratidão e entusiasmo que apresento a você esse momento especial de nivelamento de conhecimento sobre a comunidade, o letramento LGBTQIAPN+, da Spark. E não poderíamos estar mais contentes em contar com a presença da nossa palestrante convidada, a incrível Tamara Braga, CEO da Diversidade. Com a sua vasta experiência em recursos humanos, diversidade e inclusão e LinkedIn Top Voice, Tamara irá nos guiar nessa inspiradora jornada, trazendo insights valiosos e provocando reflexões profundas. Se você chegou a este vídeo, prepare a mente e o coração para imergir nesse momento de trocas inspiradoras. É momento de você se conectar, conhecer para celebrar a diversidade e fortalecer nosso compromisso com um ambiente cada vez mais inclusivo e acolhedor. Vamos em conjunto nessa jornada de aprendizado e construção de uma Spark cada vez mais diversa e empoderada. Vem comigo e um abraço afetuoso. Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia, estou super feliz de estar aqui com vocês também. Vocês estão me ouvindo direitinho? Só para saber. Estamos sim. Então, eu vou começar aqui me apresentando um pouquinho para vocês. Acho que é interessante vocês conhecerem um pouquinho de como eu fui parar em cidade, né? Fiquei sabendo que é legal trazer alguns assuntos de comunicação para vocês. E um dos primeiros processos de diversidade que eu fiz na vida foi em relação à comunicação e marketing. Então, estou super animada para trocar um pouco com vocês sobre isso também. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Aí eu queria só que vocês me avisassem quando estiver rodando, tá? Apertei errado. Não estou muito acostumada com o Teams, gente. Aí é uma tristeza, mas vai. Pega, vai. Foi? Então. Carregando. Aí, apareceu. Show de bola. Então, vamos lá. Quem é Tamara Braga, pessoal? Eu sou uma mulher negra, bissexual, trago que é com muito orgulho porque foi tudo uma construção. E diante dos espaços que eu estava, eu fui percebendo cada vez mais a necessidade de falar desses assuntos para a gente conseguir não só reverberar impacto social, mas também lucratividade e rentabilidade para todos os projetos e processos que a gente está envolvido. Aqui tem a Tamara em um pedaço de papel. Eu sou carioca, nasci em Honório Gurgel, que nem a Lita. Muita gente acha que eu sou prima dela, mas eu não sou, infelizmente. Sou engenheira química formada pela Federal Rural do Rio de Janeiro. Aí eu trouxe aqui que da engenharia para a diversidade pode parecer estranho, mas eu vou mostrar para vocês que não é tanto assim. Eu sou pós-graduada em sustentabilidade, liderança inclusiva e acessibilidade digital. E atualmente eu estou fazendo uma pós em ESG e saúde mental. E aí eu trago um adendo aqui, né, que se a gente não se amar, como é que a gente vai amar qualquer outra coisa ou pessoa? Aqui eu trago algumas fotinhas de coisas que eu sempre gostei muito de fazer, que é dançar, amo dançar. Gosto muito de tirar foto, dá para ver desde pequenininha, super marrenta. E ficar com a minha mãe, que começa com a minha história, né, com essa mulher tão forte e incrível e que sempre foi tão à frente do tempo dela. E eu trago aqui um pouquinho da minha linha do tempo. Eu nasci em 94, eu sou filha de um homem preto com uma mulher branca, então desde sempre as causas raciais estão presentes na minha vida. Eu sou voluntária da Educafro desde pequenininha, eles me ajudaram muito a chegar até aqui, então vou contar um pouquinho mais para vocês sobre isso também, como que a gente pode conectar instituições sociais nos nossos projetos. Eu acabei fazendo técnica em química graças a todo o investimento que minha mãe fez em mim. Minha mãe veio de uma família muito pobre, só pôde estudar até a 4ª série. E aí, quando eu nasci, ela decidiu que ia ter uma vida diferente da dela. E desde então, eu consegui algumas oportunidades graças a bolsas de estudo. E desde o técnico em química, desde a minha primeira experiência no mundo corporativo, eu já tive um choque de realidade, porque foi uma fábrica, a fábrica de biscoitos da Piraquê, e eu era a única mulher na linha de produção. Então, desde sempre, uma menina, né? Eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu já via quais eram os desafios de ser uma liderança feminina naquele espaço. Mas, como eu precisava botar comida em casa, eu decidi que eu ia até o fim, né? E acabei me desenvolvendo e aprendendo muito dentro desse espaço também.
E dentro da minha faculdade, do meu técnico, eu acabei percebendo todo mundo estudando para o Enem, para o SISU. Até então eu achava que ia ser técnica em química para sempre, mas eu decidi e percebi que eu poderia fazer mais nesse momento, porque eu vi que eu poderia prestar o Enem e o SISU, e acabei passando para engenharia química, porque eu já estava como voluntária no Engenheiros Sem Fronteiras, que é uma ONG voltada à engenharia social, onde eu projetei um filtro para tratar água de chuva dos abrigos carentes ali do Rio de Janeiro. E aí foi na universidade que eu realmente viro a Tamara que todo mundo conhece hoje. E eu tive toda essa passagem na minha linha do tempo. Comecei lá na Rural, onde eu tive muita dificuldade para entrar, porque por mais que eu tivesse passado por cotas, eu não tinha como me manter. Então, eu trabalhei a minha faculdade inteira, basicamente, para eu poder continuar lá. Nesse meio tempo, eu acabei sendo despejada de casa com a minha mãe. A gente vendia cloro de porta em porta para poder ter o que comer no dia a dia. E ainda assim, eu percebi que se eu não tivesse tanta força de vontade e outras pessoas para eu me espelhar no mundo corporativo, eu teria desistido muito antes. E eu passei por fábricas de juntas de vedação, que é a Teadit, onde eu fiz um projeto que retornou R$200 mil anuais para a empresa. Eu tinha só 19 anos. E aí foi nesse momento que eu tive uma virada de chave de que eu tinha entregas e que meus resultados importavam. E acabei entrando na Coca, onde eu fui estagiária durante um bom tempo também, do sistema de gestão integrado, então eu olhava para as ISOs, né? Eu olhava muito para a sustentabilidade e governança. Acabei sendo contratada como técnica. Não sei se vocês conhecem o Rio, mas era bem complicado o meu trabalho, porque eu morava em Nova Iguaçu nessa época, estudava em Seropédica, que é muito longe de tudo, e trabalhava na Taquara, que também é muito longe de tudo. Então, eram umas 8 horas diárias de transporte público e eu tive que me esforçar muito para continuar, mas foi meu primeiro emprego CLT, estava começando a ajudar em casa e inclusive foi a primeira vez que eu e minha mãe a gente teve uma casa com laje, porque até então a gente sofria muito com goteira dentro da nossa casinha que a gente tinha, então foi bem marcante para a gente. Depois disso eu tive a chance de entrar para a Embeleze, que é uma fábrica de cosméticos, eu não sei se vocês conhecem, mas foi a primeira vez que eu tive um choque positivo em relação à diversidade, porque quando eu botei meu pé lá, eu percebi que 80% da linha de produção era formada por mulheres negras. E eu nunca tinha visto isso acontecer na minha vida e eu fui ensinada ao contrário durante toda a minha carreira. Então foi bem impactante, eu pude conhecer o dono da Embeleze e ele me contou o seguinte, que há 50 anos atrás, quando ele criou a Embeleze, o principal produto dele era o Enê. Não sei se vocês conhecem, mas é um produto que alisa e pinta o cabelo ao mesmo tempo. E 80% das consumidoras dele eram mulheres negras. Então, ele entendeu que ele precisava dessa representatividade, não só para gerar esse impacto social, né, na sociedade que ele estava imerso, mas também para acompanhar tendências, entender o gosto, o que essas mulheres queriam para os seus cabelos. E foi muito interessante porque eu estava lá na virada de chave do empoderamento, né, do cabelo crespo e cacheado, e a Embeleze consegue inovar e não falir, basicamente, porque consegue realmente acompanhar a tendência dos cabelos crespos e cacheados nesse momento. E eu acabei desenvolvendo um projeto lá. Eu era analista de meio ambiente e qualidade ainda, não tinha nada a ver com RH, mas eu comecei a desenvolver um projeto para preparar essas mulheres negras para que elas pudessem ir para cargos de liderança, porque embora elas estivessem ali na produção, infelizmente, né, como é o mercado, a liderança ainda era formada por homens brancos, cis, héteros e sem deficiência. E nesse momento eu consigo me graduar, fui a primeira pessoa da minha família a ter um diploma, e eu decido prestar trainee, acabo passando para a Ambev, para a área de compras, nada a ver com o que eu tinha feito até então, mas foi super bom porque eu aprendi a negociar, né? Negociar é sempre bom para qualquer área. E nesse momento eu desenvolvi um projeto focado em desenvolver um banco de talentos para atrair e contratar pessoas de recorte de diversidade, ainda como voluntária, e a gente conseguiu melhorar em 38% a contratação de pessoas de recorte na minha área nessa época. Eu estruturei todo o comitê de diversidade dentro da área de compras, e foi quando eu decidi ir para a diversidade oficialmente. A Ambev não tinha ainda uma área de diversidade, e aí eu prestei o treino da Whirlpool, que é a Brastemp Consul, e é nesse momento que eu acabo caindo na área de vendas. Eu achei que eu ia para o RH nesse momento, mas eu não fui. E aí eu percebi mais uma vez a necessidade da diversidade estar não só no RH, mas em todas as áreas, processos e produtos que a gente desenha. Por quê? Estudando, né, dentro do meu projeto e tudo mais, eu percebi que o portfólio da Whirlpool estava deixando de ser de produtos eletrodomésticos manuais para virar produtos de touch.
E nesse momento a gente perde acessibilidade para pessoas cegas. E aí eu crio mais uma vertente dentro do meu projeto focado em acessibilizar produtos eletrodomésticos para pessoas cegas. Faço conexão com a NCB, que é a maior ONG voltada para pessoas cegas do Brasil. E a gente consegue, em 40 dias, colocar para rodar um adesivo que adapta o produto eletrodoméstico para que as pessoas cegas possam usar sem precisar de ajuda. E acabou que o presidente da empresa começou a injetar dinheiro, eu consegui entregar cozinhas totalmente acessíveis para o pessoal da ONG. E até hoje eu recebo mensagem deles falando que em 40, 50 anos de vida, eles nunca tinham tido a chance de fazer um arroz ou um ovo sozinhos, que hoje eles conseguem graças a esse projeto. E acabou que a diretora de RH da Whirlpool, ela foi para a Heineken e me levou para ser a líder, né, de diversidade e inclusão dela. E foi quando eu desenhei toda a minha metodologia de gestão de diversidade. Hoje eu estou terminando de escrever um livro sobre isso. A gente vai lançar esse livro em novembro, porque não existe muito conteúdo aqui no Brasil sobre isso. E lá na Heineken eu tocava desde campanha de cerveja, não sei se vocês já repararam, mas as campanhas de Amstel e Devassa são focadas em diversidade. E aí eu era a pessoa que ajudava a estruturar essas campanhas, mas também olhava para a contratação e desenvolvimento das pessoas contratadas, que eram quase 15 mil pessoas na época, e a gente também começou a estruturar os grupos de afinidade e o comitê de diversidade. E aí, nesse momento, eu vi o LinkedIn Top Voice, a GUP me chama para ser a rede de diversidade e inclusão deles, e lá eu acabo fazendo alguns projetos bem grandes, onde a gente conseguiu dobrar o número de pessoas com deficiência, trazer 3% de pessoas trans, e, além disso, a gente também conseguiu acessibilizar a própria plataforma da GUP, né, de recrutamento e seleção, para que pessoas cegas pudessem submeter seus currículos sem precisar de ajuda também. Só que depois disso tudo, né, eu acabo percebendo que eu preciso ir além. E aí eu desenvolvi a Diversidade, que é a minha empresa, que é focada em 2 pontos principais, porque como gestora de diversidade eu percebi que eu não tinha nenhuma empresa que olhasse para todos os recortes com a mesma importância, ou seja, gênero, raça, pessoas com deficiência, pessoas LGBT, gerações, e eu de algo que realmente contemplasse tudo. E, além disso, a gente começou a adaptar a metodologia de gestão que a gente desenhou durante todo esse processo para trazer essa tal da diversidade de ponta a ponta, que basicamente é ter toda a representatividade de todos os recortes dentro da equipe, mas, além disso, olhar para todas as áreas. Então, dentro da minha equipe, eu também tenho especialistas de marketing, de employer branding, de produto, para que a gente faça projetos completos nas empresas e não olhe apenas só para letramento e desenvolvimento. E aí, nesse meio tempo, eu saí saí toda a minha matéria lá com a minha história na Forbes, nunca imaginei que isso ia acontecer. Estou com quase 33 mil seguidores no LinkedIn. Fui a primeira professora de diversidade da Conquer. Saí no Elas que Lucrem, no Valor Econômico, na Exame para CEOs, coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Mas mais importante do que tudo isso, eu consegui aposentar meus pais, né, que é o meu padrasto, que acabou me adotando como filha. Minha mãe hoje mora a 5 minutinhos aqui da minha casa, aqui em Campinas. Esse lugar que vocês estão vendo que está ficando bem bonitinho é o apartamento que eu comprei há 3 anos atrás. Dei R$ 100 de entrada na MRV e só ano passado eu consegui terminar de pagar e agora estou colocando ele com a minha cara. Então, para mim, diversidade é muito mais do que todo esse impacto social e lucratividade que a gente costuma falar. É mudança de vida, é realmente poder sonhar com coisas diferentes do que apenas a nossa sobrevivência. E aí eu trago aqui essa frase que eu sempre completo minha apresentação, que é: eu sou feliz hoje em finalmente poder viver e não só sobreviver. Então, quando a gente pensa em projetos de diversidade, tanto internamente para fazer, né, a contratação, o desenvolvimento das pessoas, a gente também tem que pensar com como a gente comunica isso para fora, para que as pessoas entendam a importância da diversidade no dia a dia. Porque quando a gente traz equipes diversas para dentro, a gente produz conteúdos diversos e a gente também consegue realmente representar todo o público de consumidores que existem hoje na sociedade. Então, começo fazendo essa apresentaçãozinha. Alguém levantou a mão? Alguém quer falar? Mas baixou, acho que deve ter sido engano. Ah, tá bom. Então, agora vamos entrar no tal do mês do orgulho. E eu queria trazer para vocês, para a gente falar um pouquinho além do colorido, né? Como a gente está falando sobre a pauta LGBT hoje, eu gosto de trazer esse ponto, porque muitas das vezes, e principalmente, né, falando do marketing, a gente acaba pecando um pouco em relação ao mês de junho.
Eu, inclusive, participei de alguns projetos que eram muito focados em junho e a gente não pensava em estruturas para todo ano. E quando a gente fala de pessoas de recorte de diversidade, elas existem durante todo o ano. Então, como que a gente cria projetos que permeiem, né, a vida dessas pessoas para que elas se sintam parte realmente do que a gente está construindo e não apenas como um token. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, né, do tokenismo, mas é quando a gente aproveita desses momentos para poder fazer ações, mas realmente não são ações profundas e que mudem a vida das pessoas. Desculpa, gente, precisei beber um pouquinho de água. E aqui eu trago, né, meus pronomes. Meus pronomes são ela, dela. E vou convidar vocês para entrar nessa jornada de transformação. E eu quero que vocês estejam aqui comigo, né, interajam, podem fazer perguntas no meio aqui da apresentação. E quero convidar vocês a emergirem ao ponto de não voltar para casa, né, ou já voltar depois dessa nosso papo a mesma pessoa de antes. E eu começo perguntando: somos todos iguais? Todas as pessoas são iguais? O que vocês acham? Podem falar aí no chat, podem abrir o microfone. Sara, se quiser me ajudar. Com certeza, tô aqui. Opa. Eu não sei se eu tenho que construir mais, mas eu acredito que as pessoas não são iguais porque a gente tem muitas quebras, como você mesmo falou, de pessoas periféricas, mais e tudo mais. Então, eu acredito que se a gente olhar as pessoas de forma igual, a gente não vai conseguir quebrar essas diversidades para impulsionar essas pessoas. Perfeito, perfeito. Foi a Bianca que falou? Foi? Isso. Oi, Bianca, tudo bem? Você elaborou muito bem. Muito obrigada. Ai, tá bom, obrigada. É exatamente isso, né? E a gente tem uma problemática que desde a nossa Constituição, lá em 1988, a primeira frase que tem é: somos todos iguais. E aí todo mundo quer defender a diversidade falando que somos iguais e que tem todo mundo ser tratado igual. Mas a realidade é que a gente não é igual, né? Viemos de lugares diferentes, somos pessoas diferentes. E se a gente não considerar essas diferenças em tudo que a gente faz, dentro ou fora da empresa, a gente não vai estar sendo justo. Então, esse é o ponto de falar sobre diversidade, porque quanto mais a gente fala, mais a gente entende a história, a perspectiva de cada um, para aí sim projetar tudo aquilo na carreira da pessoa, no desenvolvimento dela, dentro de um processo seletivo, e até mesmo para construir um produto para fora. Então, como que a gente consegue realmente ter essa empatia, né, que é não só você se colocar no lugar da pessoa, mas se colocar no lugar da pessoa com a vivência daquela pessoa, para realmente a gente conseguir projetar as realidades, as diferentes realidades. Aí eu trago aqui que outros corpos, outras necessidades. Então, é muito importante que a gente consiga conhecer a realidade social de cada um para conseguir transformar. E aí, o que vocês, nesse momento, quando a gente for conversar aqui, a gente consiga dividir o que é a empresa internamente, né, a contratação, o desenvolvimento das pessoas, ser um líder mais inclusivo e tudo mais, mas também pensar na parte de como direcionar produtos. Então, se eu sou contratada por uma Skol Beats, por exemplo, para fazer uma campanha para junho, eu preciso realmente entrar na realidade daquelas pessoas para entender o que elas esperam de uma Skol Beats, né, para a gente entregar aquele produto. Será que é só colocar uma bandeira na garrafinha e tá ótimo? O que será importante para essas pessoas para que a gente crie produtos que façam sentido e que sejam permanentes, né, e não só para aquele momento? E aí, para isso, eu trouxe aqui o conteúdo de gênero, afetividade e sexualidade, que é as palavrinhas que todo mundo acaba se confundindo um pouco. E é realmente um pouquinho complicado, mas juro para vocês que a gente consegue simplificar. Aqui eu trouxe o nosso unicórnio, que explica um pouquinho sobre a diferença desses 3 pontos. Então, vamos lá. Quando a gente fala de identidade, a palavra mesmo já fala, né? Como a gente se identifica. Então, eu sou uma mulher cis, porque quando eu olho para o espelho, eu me vejo como uma mulher e, ao mesmo tempo, eu fui atribuída com o gênero feminino quando eu nasci. Então, são similares. Agora, quando uma pessoa não se identifica com o gênero que foi atribuído no momento do nascimento, ela é uma pessoa trans. Então, é quando a identidade de gênero não bate com o gênero que foi atribuído no nascimento.
Quando a gente fala de atração, que não tem nada a ver com a identidade, a atração tem a ver com aquilo que você se atrai, tanto afetivamente quanto sexualmente. Então, é quando você se atrai por pessoas que são que têm identidades femininas, masculinas e tudo mais. Então, tem muito mais a ver com isso e não com a identidade. Desculpa. E quando a gente fala da genital, não tem nada a ver também com a identidade nem com a atração. O genital é apenas o genital. Então, nunca tentar conectar o genital com a atração ou identidade, porque isso acaba atrapalhando o entendimento. E quando a gente junta tudo isso, a gente fala sobre a expressão de gênero, que é como a gente se expressa para a sociedade. Então, a gente pode, eu, por exemplo, né, eu posso ser uma mulher cis que tem uma expressão de gênero masculina. Eu posso usar roupas que na sociedade são tidas como masculinas, eu posso cortar o cabelo de uma forma que a sociedade normalmente vê como masculina, mas não necessariamente essa expressão de gênero vai estar conectada com a minha identidade. Eu posso continuar sendo uma mulher, mas gostar de usar coisas que a sociedade entende que são coisas masculinas. Então, é tudo muito desconexo, é muito importante que a gente sempre pergunte para a pessoa quando a gente estiver em dúvida. Então, aqui eu trago que atração e identidade são questões diferentes. E aí, a gente vai falar um pouco sobre a nossa sigla LGBTQIAPN+, letra por letra. E aí, vocês podem também tirar dúvida quando vocês precisarem, tá? Quando a gente fala de pessoas lésbicas, prestem atenção que eu estou falando de pessoas lésbicas e não mulheres lésbicas, porque não necessariamente precisa ser uma mulher, tá? São pessoas que têm a identidade feminina e se atraem por outras pessoas que têm identidade feminina também. Então, isso é o conceito da pessoa lésbica. Quando a gente fala de pessoas gays, são pessoas que têm a identidade masculina que se atraem por outras pessoas com identidade masculina. E aí, isso mais uma vez, né? Não necessariamente um homem, mas pode ser uma pessoa que tem a identidade masculina. Então, existe, por exemplo, quando a gente fala de identidade feminina, existem as pessoas travestis, né? Que podem ser pessoas com identidade feminina, mas que não se entendem como uma mulher trans. Então, se eu, como uma mulher cis, estou namorando uma pessoa travesti, eu sou uma pessoa lésbica. E, assim, a gente tem que ir entendendo que não tem muito a ver com a identidade de gênero em si, tem mais com a expressão feminina ou masculina. E aí, quando a gente fala de pessoas bi, eu me encaixo nesse recorte. Então, são pessoas que se atraem por mais de um gênero, não necessariamente por dois gêneros, tá? Eu trago esse recorte porque muitas das vezes as pessoas, quando vão comparar pessoas bi com pessoas pan, acreditam que pessoas bi são pessoas que são transfóbicas, porque não se atraem por pessoas trans. Mas isso não é a realidade. A única diferença entre pessoas bi e pan é o contexto histórico de quando a palavra, né, nasceu. Então, quando a gente fala de pessoas bissexuais, a gente continua falando de pessoas que se atraem por mais de um gênero, assim como pessoas pan, só que o conceito de pessoas pan nasceu quando a gente já tinha o entendimento, né, do que são pessoas trans e como que elas se expressam na sociedade. E aí, quando a gente vai falar de pessoas trans, a gente tem algumas diferenças. Pessoas trans, como eu tinha dito, são pessoas que não se identificam com o gênero que foi atribuído a elas ao nascer. Então, se quando eu nasci, eu fui atribuída com o gênero feminino e quando eu cresço eu não me identifico com esse gênero, eu me identifico com o gênero feminino, eu sou uma pessoa masculina, desculpa, eu sou uma pessoa trans. Então, por isso que a gente tem que sempre ter cuidado para entender o contexto e perguntar para a pessoa. E quando a gente fala de pessoas não binárias, elas também estão dentro do guarda-chuva de pessoas trans, mas elas ou não se identificam nem com feminino nem com masculino, ou elas podem se identificar com os dois, tá? Então, isso é o conceito de pessoas não binárias. Quando a gente fala de pessoas queer, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas é um termo que a gente não usa muito aqui no Brasil, vem do conceito e da teoria de Judith Butler, e ela fala que pessoas queer basicamente são pessoas que não se encaixam no que é o hétero cis normativo hoje, né? Então, qualquer pessoa que está dentro da letra, basicamente, pode ser uma pessoa queer, porque não vai estar se encaixando dentro do padrão hétero cis normativo. Quando a gente fala de pessoas intersexo, não sei se vocês já ouviram esse termo também, mas antigamente usava-se o termo hermafrodita para essas pessoas. E é um termo
muito pejorativo que a gente não usa mais. Então, sempre pessoas intersexo. E elas são pessoas que estão mais afastadas ainda das oportunidades e também até mesmo pensando sobre saúde, né? Porque essas pessoas normalmente são pessoas que, quando nascem com os dois genitais e a comunidade médica acaba atribuindo um gênero a essa pessoa, escolhendo por ela. Então, há uma luta em relação a isso para que a gente não faça esse tipo de intervenção antes que a pessoa possa dizer se ela tem uma identidade feminina ou masculina, porque isso pode causar várias problemáticas quando a pessoa cresce. E aí a gente pode falar também aqui do A, né, são de pessoas assexuais, que a gente também não fala muito, mas elas existem, que são pessoas que não se atraem sexualmente por nenhuma identidade. Então, essas são as pessoas assexuais. Como eu tinha dito, pessoas pan são pessoas também que se atraem por mais de um gênero, assim como as pessoas bi, só que dentro de um contexto onde pessoas trans são mais consideradas, porque a gente já entende o que são, né, pessoas trans e qual é esse espectro. Então, por isso que eu trouxe esses dois para vocês saberem. Aí eu trouxe aqui também a nossa nova, né, bandeira, porque é super importante que a gente conheça. Aconteceu muito depois que a gente já ter nomeado essa bandeira como a nova, muitas empresas usarem ainda a bandeira antiga, então é importante que a gente traga, né, as outras vozes. Se vocês forem perceber, aqui a gente começa com a bandeira intersexo, porque são pessoas que são muito invisibilizadas, inclusive eles a bandeira coloca elas na frente das pessoas trans. Depois a gente vem com a bandeira das pessoas trans e bem no meio a gente traz a bandeira antirracista, porque a gente começou a perceber que o movimento LGBT, QIAPN+, ele já estava sendo muito branco, né, e elitista. Então, como que a gente também começa a trazer a luta antirracista para dentro das nossas discussões? Alguma dúvida? Por enquanto, pessoal, tudo de boa. Vamos lá, então. Qualquer coisa podem parar e me perguntar, tá? E aqui a gente traz algumas barreiras diferentes dentro da sigla. Por quê, né? A gente percebe que existe uma passabilidade de pessoas. Então, por exemplo, se eu chegar num processo seletivo de entrevista, não necessariamente alguém vai perceber que eu sou uma pessoa LGBT. Né? Então, eu tenho uma passabilidade. O que é essa passabilidade? As pessoas podem me olhar e me ler como uma pessoa hétero e não ter nenhum tipo de viés sobre mim. Mas quando a gente fala de alguns outros recortes, né, que são muito mais afastados do mercado, da sociedade, como pessoas trans, travestis e não binárias, a gente acaba entendendo que a identidade, por ela ter uma passabilidade diferente, porque a pessoa pode perceber sem você falar, ela traz outros atravessamentos. Então, como que a gente também cria projetos de processos que sejam realmente intencionais para essas pessoas? Porque se elas têm menos passabilidade, elas têm mais dificuldade de entrar, tanto em processos seletivos, dentro do mercado de trabalho em geral. Então, eu falo aqui um pouco sobre a atração, para ela ser, né, uma conotação que pode ter mais passabilidade, a gente acaba tendo um pouco mais de aceitação no mercado, a gente sofre de LGBTfobia, então tem piadas, exclusão, as avaliações de performance podem ser mais enviesadas, a gente sofre desrespeito. Não sei se vocês já perceberam isso, mas eu já passei por algumas empresas onde, por exemplo, homens gays não eram promovidos porque eles eram afeminados demais e na cabeça de algumas pessoas, homens, né, para serem líderes precisam ser mais macho, né, aquela leitura de, né, não pode ser afeminado. A mesma coisa que a mulher sofre também no mercado de trabalho. Então, como que a gente começa também a criar avaliações e processos que sejam mais desconstruídos? Mas aí, quando a gente vai para a identidade, como eu tinha dito, a gente não traz só todo esse conjunto de coisas, mas a gente acarreta muito mais problemáticas. Então, por exemplo, as pessoas trans, travestis e não binárias, elas só têm 5% delas em trabalhos formais hoje. Só 0,1% entra na graduação no Brasil. O Brasil lidera pelo 14º ano o maior número de assassinatos de pessoas trans. E a expectativa de vida de pessoas trans hoje no Brasil é de 35 anos. E aí, quando a gente fala da realidade de pessoas trans, né, pela falta de representatividade, as necessidades acabam sendo um pouco subestimadas. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de eventos, né, festivais, pessoas trans são consideradas, e aí a preocupação que eles têm normalmente é qual o pronome e qual o banheiro, né?
E é muito importante que a gente entenda que as preocupações das pessoas trans são muito maiores do que essas. Então, elas têm que lidar com banheiro e pronome? Sim. Mas elas também sofrem com médicos sem educação educada para poder adequada, desculpa, para lidar com seus corpos, falta de acesso à saúde mental, elas têm a sua existência sendo debatida constantemente, elas não, tem muitas pessoas que são da população trans que estão em situação de rua, elas têm dificuldades para poder regulamentar as documentações, sofrem violência contra os seus corpos, tem os custos da cirurgia e demora para atendimento médico. Isso aqui foi uma pesquisa que foi realizada em relação a pessoas trans, para a gente poder mostrar, né, e considerar todas essas outras preocupações quando a gente for direcionar algum tipo de projeto, algum tipo de condução em relação à população trans. E agora, Sara, eu vou passar um videozinho aqui, tá? Você me avisa se está saindo o áudio? Aviso, pode dar play. Beleza. Pessoal, eu queria muito que vocês prestassem atenção. É um vídeo bem pequenininho. A gente trouxe com a música da Lineker e é um pouco da realidade das pessoas LGBT dentro do Brasil, né? O medo que a gente sofre diariamente, mas principalmente focando na realidade das pessoas trans, para que a gente possa botar um pouquinho a mãozinha na consciência. E esse vídeo foi produzido só por pessoas trans e só tem pessoas trans também dentro do cast. Então é bem legal. Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever, forever and never? Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever, forever, forever? Some are like water, some are like the heat. Some are a melody, some want a beat. Sooner or later they'll all be gone. Why don't you stay on? It's so hard to get out without a cause. I don't want to perish like a fading horse. You feel like a diamonds in the sun, and diamonds are forever. So many adventures giving up today. So many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the blue. Oh, let it come true. Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever, forever and never? Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever, forever and never? Do you really want to live forever, forever and never? Do you really want to live forever, forever and never?
to live forever, forever and ever. Do you really want to live forever, forever, forever? You. Esse vídeo sempre me faz chorar, não tem jeito. Espero que vocês tenham gostado. É uma coisa que a gente sempre tem muito medo, né? A gente já tem casos que sofreram, né, por estarem dando as mãos para que ama na rua. Então, é sempre importante que a gente pense microagressões e problemáticas que a gente traz para o mercado de trabalho acabam, né, em violência que pode levar à morte dessas pessoas. Então, tratar isso com a seriedade e com essa importância. Vamos lá. E agora que, né, a gente falou um pouquinho sobre isso, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como que a gente pode ser aliado da causa, né? Como que a gente pode realmente ser companheiro nisso para poder fazer as pessoas serem vistas e respeitadas da maneira que são. Aí tem uma fotinha minha aqui, empoderada, que fizeram. Nem todas as pessoas estão dispostas a responder questões sobre sua existência. Então, só faça perguntas quando existe uma comunicação aberta sobre o assunto. Então, é sempre muito importante que a gente entenda que, por exemplo, eu, como uma especialista de diversidade, eu estou aqui para tirar dúvidas sobre isso. Então, tudo bem, para tirar dúvidas comigo. Mas nem sempre as pessoas estão dispostas a isso. Então, não é porque a gente contratou uma pessoa trans para um espaço que ela precisa tirar todas as dúvidas, a não ser que ela queira, né? Então, é importante ter essa sensibilidade. Acho que é a questão número 1, que a gente precisa ter cuidado. E aí, qual o meu papel? Eu trouxe algumas dicas aqui. Curiosidade com intencionalidade. Então, sempre que a gente for fazer um conteúdo, tirar dúvidas com as pessoas, dentro da Heineken, a gente tinha alguns comitês com pessoas do Brasil inteiro, que eram representativas de cada estado e que eram de recortes diferentes, para a gente poder fazer brainstorming, entender quais eram as necessidades, o que a gente poderia trazer para dentro da pauta de impacto social e tudo mais. E a gente ia com intencionalidade para construir, né, junto com as pessoas, para realmente ter essa representatividade toda. Então, é sempre importante ter essa intencionalidade de transformação. Apostar na inteligência cultural. Então, sempre é importante pensar que, por exemplo, dentro de um processo seletivo, não é legal que a gente tenha sempre contratações de pessoas que são parecidas com a gente. Porque quanto mais pessoas iguais a gente tiver, menos inovação, menos representatividade nos conteúdos, produtos, processos a gente vai ter. Então, é importante que a gente contrate pessoas diferentes exatamente por esse ponto. Necessariamente a pessoa ser diferente é uma coisa ruim, né? Normalmente é uma coisa positiva e que agrega dentro dos ambientes. Foco na colaboração, então é sempre importante que a gente esteja de olho. Então, será que uma equipe está representativa? Eu tenho pessoas trans, eu tenho pessoas LGBT, eu tenho pessoas com deficiência, eu tenho pessoas pretas. Como que eu posso melhorar? Como que eu posso criar vagas afirmativas? Como que eu posso ajudar, né, como líder, principalmente, nessa colaboração, nesse engajamento em relação à pauta? Reconhecer os privilégios e acessos. Então, eu, por exemplo, por mais que eu tenha vindo de uma infância pobre e tudo mais, eu tenho vários privilégios que muitas pessoas não têm. Então, esses meus acessos eu uso para furar essas bolhas, quebrar esses tetos, para conseguir realmente trazer voz de outras pessoas e não só a minha. Então, é muito importante que a gente não foque numa história única, porque muitas das vezes a gente pega uma pessoa preta e fala que a pessoa preta, né, tem aquela história que todas as outras pessoas pretas podem ter. Isso não é realidade. E isso está muito conectado com a tal da meritocracia. Então, assim, durante muitos anos eu fui colocada como um exemplo meritocrático, porque se eu conseguir, por que outras pessoas não conseguem? Por várias problemáticas e da sociedade como um todo, né? Então, é importante que a gente crie oportunidades para poder fortalecer esses acessos. Comprometer-se e apoiar as causas, e aqui é super amplo, né? E aí eu posso convidar vocês que trabalham diretamente com comunicação a pensar até mesmo nos fornecedores que vocês contratam, né? Então, como que eu trago representatividade para os meus fornecedores? Normalmente, a área, né, da publicidade é uma área muito elitista, muito padrão. Como que eu posso
quebrar, né, todo esse teto, como é que eu posso furar essa bolha para trazer outras pessoas, contratar uma agência só de pessoas pretas, contratar uma agência só de pessoas trans, o que a gente pode fazer para poder conectar o projeto, fazer um projeto realmente de ponta a ponta. Então, se eu vou fazer um conteúdo para o mês de junho, como que eu posso criar uma produção que seja só com pessoas LGBT? Como que eu posso trazer isso para o centro da pauta e realmente fazer com que a vida dessas pessoas melhore? Tenha coragem e seja antifobia diante de pessoas LGBTQIAPN+, e outros recortes. Reconheça a sua tomada de decisão. Então, é muito importante que pessoas que estão na alta liderança, né, principalmente, que elas entendam, né, esse privilégio e esse poder de voz e usem a voz das outras pessoas para poder falar sobre esses assuntos. Então, eu, por exemplo, quando eu comecei a crescer na minha carreira e ocupar cargos de gerência, né, diretoria, eu comecei a perceber que na maioria das vezes eu estava sozinha. E as pessoas que estavam lá não tinham os mesmos recortes, né? Não passaram pelas mesmas coisas. Então, como que a gente consegue empoderar essas pessoas para que elas possam ser vistas de verdade? E entenda a diversidade como premissa da sociedade. Quando a gente fala diversidade, a gente não está falando só de pessoas dos recortes, né? Que a gente sempre traz nos assuntos. A gente está falando de ter representatividade e que todo mundo seja representado, né? E não só a alta sociedade. E agora a gente fala um pouquinho sobre as pessoas LGBTQIAPN+, sobre como elas podem se organizar entre si para desenvolver uma comunidade segura no ambiente de trabalho. Grupos de afinidade, né? É super importante que a gente tenha esse espaço para discutir sobre os assuntos e sobre como está sendo tratado diversidade no dia a dia. É muito importante que a gente consiga sponsors da liderança, pessoas que sejam da alta liderança, que possam levar esses assuntos que estão sendo discutidos dentro dos grupos para a tomada de decisão da organização. Autonomia para poder propor ações relacionadas à disseminação de informações. Então, os grupos poderem falar sobre os assuntos e trocar também com o produto, com tudo que a empresa está desenhando. O grupo de afinidade acaba sendo uma rede de apoio e fortalecimento. A gente traz conscientização para as pessoas colaboradoras como momentos como esse, que eu já fiquei sabendo que não vai ser o único momento, né, Sarinha? A gente vai trazer mais conteúdo aí durante o ano. Então, como que a gente consegue trazer esse assunto para ser debatido constantemente? Desenvolvimento para a liderança. Então, eu sempre costumo dizer que diversidade já parou de ser uma pauta e um tema há muito tempo e que hoje é uma skill de liderança. Se você pensa no futuro do trabalho que já está acontecendo, né, tecnologia e tudo mais, você começa a perceber que para você ser líder hoje em dia e ir daqui para frente, você precisa ter diversidade como uma parte do seu desenvolvimento, como uma skill, uma habilidade que você precisa aprender. E tá tudo bem você não saber, não nascer sabendo, porque a gente nasceu e foi construído para não pensar em diversidade. Mas a partir do momento que a gente está para a mesa, a gente precisa desenvolver os líderes para que eles realmente possam saber como ter empatia e conduzir times diversos. E eventos e treinamentos constantes, né? Não trazer realmente essas ações somente pontuais, mas realmente trazer isso como parte do desenvolvimento humano da organização. E aí aqui eu trago algumas indicações de conteúdo, depois eu posso passar para a Sara para ela mandar para vocês, mas tem bastante conteúdo legal, vocês podem ver na Netflix, tem também da Amazon, tem Pose, que eu sou apaixonada, se vocês ainda não assistiram, assistam. Aqui eu trouxe alguns arrobas também, se vocês quiserem dar um print aí de tela. São pessoas para vocês seguirem na rede, são pessoas que estão no Instagram, que estão no LinkedIn, que estão crescendo e desenvolvendo suas carreiras e vidas. E aqui eu trouxe um convite para a gente sempre se lembrar. Não somos todos iguais, né? E nem viemos do mesmo lugar. Existem desafios diferentes em relação à identidade de gênero e orientação sexual, então é bem importante que a gente debata sobre isso também. O ambiente organizacional pode ser um local acolhedor, então a gente, né, nós que somos pessoas que constituem esse ambiente, a gente consegue fazer isso acontecer, a gente só precisa debater mais sobre o assunto. Perguntar mais e supor menos, a gente tem uma mania horrível, né, de supor as coisas antes de saber a realidade, então num processo seletivo, pergunta mais, entende mais a realidade da pessoa em vez de supor ou achar, né, o que vem na sua cabeça. Agora que a gente sabe o conceito, a gente pode entender se a gente é pessoa companheira ou aliada. E aí, por que eu trouxe isso, né? Porque muitas das vezes a gente fala pessoas aliadas dentro das organizações, mas quando a gente fala de aliança, parece que é você só dando, né? Só aqui, sou aliado e tudo mais, mas não parece que você está envolvido no processo.
mas é muito importante saber que diversidade e inclusão é um assunto para todas as pessoas. Racismo, né? Não dá para a gente pegar só pessoas pretas para lutarem contra o racismo, não dá só para pegar pessoas LGBT para lutar contra a LGBTfobia. A gente precisa de todo mundo, né, envolvido para conseguir fazer isso acontecer. E aqui, por último, a desconstrução leva um tempo e comprometimento, né? É óbvio, a gente foi construído desde que nasceu para ter uma cultura que fosse racista, que fosse homofóbica e tudo mais. Então, é muito importante que a gente assine nessa desconstrução todos os dias e aprenda todos os dias com os nossos erros, com os nossos acertos e, principalmente, com a aproximação dessas pessoas que fazem parte dos recortes. Aí aqui tem um pouquinho sobre os meus conteúdos, vocês podem acessar minhas redes. Acabou de lançar um conteúdo hoje, deu falando sobre a geração Z, porque a geração Z está conduzindo muito e acelerando muito o assunto de diversidade e inclusão, então é super legal a gente falar sobre. E aí, as minhas redes, se vocês quiserem me seguir. E agora eu tenho aí 12 minutinhos para falar com vocês, dúvidas, inquietações, que vocês quiserem discutir. E eu queria agradecer aí mais uma vez o espaço, pessoal. Foi super legal estar aqui com vocês, viu? Espero que vocês tenham gostado também. Aí já temos mãozinhas levantadas aí, ó. Quem Você me começa? ajuda a Deixa sair? eu ver. Não Baixou, apareceu para mim. Abaixaram as mãos? baixou. Vem, gente, fiquem à vontade. Esse momento é de vocês. Precisa ter vergonha não, gente. Só perguntar. Alguém levantou a mão. Quem foi? Larissa Barros, fica à Fui eu. vontade. Bom dia, gente. Eu queria, na verdade, tirar uma dúvida barra pedir uma dica, porque eu sinto que a gente aqui na Spark tem cada vez mais levantado algumas apresentações, tanto de planejamento quanto de relatórios, para os clientes e externo também. E eu queria uma dica para a gente conseguir aplicar mais na prática a linguagem neutra, porque eu sinto que, pelo menos do meu lado, eu tenho bastante dificuldade de como abordar isso sem ficar uma coisa meio forçada também ali. Perfeito, perfeito. Foi Lari, né? Lari, seguinte, olha, com a minha experiência de vida, eu não uso a linguagem neutra para empresas, tá? Por quê? Porque a maioria das empresas não está preparada para a linguagem neutra. Então, eu sempre uso a linguagem inclusiva, ou seja, uso pessoas administradoras, pessoas analistas. Eu sempre tento ir para pessoas ao invés de usar o E, porque quando a gente fala de diversidade, o importante é a gente conseguir conectar todo mundo. E aí, a partir do momento que eu coloco um E, tem muita gente que é contra, né? E aí, as pessoas que estão afastadas do tema, que eu preciso chamar para o tema, elas falam, não gostei, não vou participar. Então, é muito mais legal a gente ir, primeiramente, para a linguagem inclusiva, fazer com que as pessoas entendam mais o porquê que a gente está fazendo aquilo, para, em segundo momento, usar realmente a linguagem neutra. Porque a maioria das empresas que eu já trabalhei na vida não está preparado para usar o E. Então, é muito mais um sentimento de afastamento das pessoas que não estão compradas na causa do que realmente se aproximar da causa. Então, eu daria essa dica para você. E sempre para a linguagem inclusiva e não para neutra. Perfeito, obrigada. Nada. Tem mais alguém? Tem, né? Oi, Tamara. Primeiro, parabéns pelo conteúdo, incrível, principalmente para quem... desculpa, perdão, Tamara. Principalmente acho que para pessoas como eu que não estão dentro desse cenário, assim, com muita força e se preocupam na sua desconstrução, assim, eu acho que é muito importante. E pegando o viés desse gênero neutro, eu ouvi uma vez que ele seria, na verdade, ele mais exclui do que ele inclui. E qual foi a justificativa? É que o uso do E e o uso do X, ele acaba não ajudando pessoas com neurodiversidade e que em questões de quantidade e números de pessoas em relação
a um outro mercado representativo, ele estaria excluindo mais pessoas até na própria compreensão de texto. Existe algum estudo que fala sobre isso, ou algum ponto, alguma recomendação, já que nós estamos também tratando de um outro espectro, né? De pessoas que têm essa dificuldade e que já têm a dificuldade no próprio padrão, do A, do E, do O, e nesse contexto a gente acaba aplicando um E em outro contexto e um X no meio de outro contexto. Existe alguma defesa ou alguma explicação, algum estudo sobre isso? Boa. Qual é o seu nome mesmo? Ira. Irã. Ah, igual o do meu tio, só que o dele escreve diferente. Irã, é o seguinte, tem dois pontos diferentes aqui. Primeiro, acessibilidade, né? Quando a gente começou a falar sobre linguagem inclusiva, todo mundo usava o X, né? Todes, né? Aquela com um X. E aí, quando a gente coloca X ou arroba, acaba atrapalhando na parte de acessibilidade para pessoas cegas, principalmente, porque o leitor de tela ele não consegue identificar a palavra, não está preparado para isso, e acaba acabando com esse tipo de comunicação. Então, acaba sendo realmente um afastamento. Quando a gente migrou para o E, essa parte da acessibilidade melhorou. Eu tenho alguns contatos, né? Trabalho com algumas ONGs voltadas para pessoas cegas e tudo bem, para eles tudo bem essa parte, usar o E. Só que acaba atrapalhando na parte de neurodiversidade, como você tinha dito. A gente não tem pesquisas ainda focadas em neurodiversidade, porque é muito baixo, né, na verdade, o número de pessoas que realmente levantam a mão e falam eu sou neurodiversa. Então, as pesquisas que existem não são muito representativas. Então, nada baseado nesse ponto. De acessibilidade, sim. Tá? Então, por isso que normalmente as pessoas usam o E quando vão falar de linguagem neutra agora. A gente foge do X e do arroba por causa da acessibilidade para pessoas cegas e aí vai para o E. E aí, por isso que eu falei para a Lari que eu gosto mais de ir para pessoas e tudo mais, porque a gente consegue fugir dessa problemática, né? Porque fica mais entendível e, ao mesmo tempo, faz com que as pessoas que não gostam de falar sobre diversidade, elas olhem de uma forma diferenciada e a gente consiga realmente juntar todo mundo nessa discussão. Mas são esses dois pontos que eu consigo enxergar hoje, tá? Perfeito, obrigado. Nada. Mais algum ponto, pessoal? Uma coisa que eu percebi, né, quando a gente começou a conversar com a Sara aqui e tudo mais, é que vocês fazem muito marketing de influência, né? E aí uma coisa que eu sempre percebi dentro das empresas que tinham agências e tudo mais que eu participava, é que a gente focava muito nos influencers que têm milhões de seguidores. E aí eram sempre as mesmas pessoas que faziam as campanhas. Então, se vocês forem reparar, Boticário, Natura, as empresas que mais fazem campanha em relação à diversidade, sempre usam as mesmas pessoas para fazer as campanhas. Então é legal também, além de pensar no volume, né, que a pessoa tem, tentar dividir em influências menores, né, que sejam mais representativos. E aí lá na Amistel e na Devassa, a gente começou a mapear pessoas do Nordeste, pessoas que estão fora aqui do Rio e São Paulo, para serem nossos também. E aí foi super legal, porque a gente achou várias pessoas incríveis que a gente conseguiu ainda impulsionar a carreira daquelas pessoas, né? E aí a gente consegue fazer um impacto também positivo em pessoas que ainda não são muito vistas. Acho que isso é uma dica legal também. Indo um pouco contra a minha área de dados, peço perdão a todos. A gente está com um caso aqui, eu trabalho com Natura, Tamara, aqui dentro da Spark mesmo, e a gente tem um caso, por exemplo, da Sharon Menezes, que quando a gente olha para resultados de influenciador e de dados, ela não entrega muito, mas a gente entendeu que dentro da marca, por ela ser uma atriz preta, que está sendo super desenvolvida, com papel principal na novela agora, é uma boa aposta como embaixadora. Desculpa, estou um pouco rouca. É uma boa aposta como embaixadora por conta de toda a representatividade que ela traz. E a gente recomenda ao cliente a não olhar ela como uma influenciadora, só para os resultados, como a gente compara qualquer criador de conteúdo. A gente também incentiva a olhar por esse viés um pouco mais de diversidade e o que ela consegue trazer. Então, por um exemplo, por mais que eu tenha falado dos dados, teve um post feed dela, e aí fica o insight para geral da Spark, que foi uma foto feed. A gente teve 50 mil pessoas alcançadas e 51 mil comentários.
Então, mostra que usar essa atriz na marca, ela trouxe uma representatividade e trouxe identificação do público pelos comentários. Então, eu acho que é válido a gente olhar também, claro, olhar para pessoas pequenas, mas se o cliente insistir em pessoas grandes ou coisa assim, a gente também tentar Legal. apostar e olhar com um olhar não só de dados, mas também como embaixador e tudo que essa pessoa representa. Perfeito, Bianca, ótimo. É exatamente isso. E vocês têm esse poder, né, de conseguir convencer e ter esse espaço para tentar convencer. Eu vou trazer outro exemplo. Chega no mês de junho, tem empresa que tem tipo 3 a 5 milhões, vamos supor aí, para gastar na parada LGBT. E aí, ao invés de pensar em pegar um pouquinho desse dinheiro e fazer alguma coisa para ajudar as pessoas de verdade, gasta o dinheiro todo lá na parada com marketing e tudo mais. Por que não pegar uns 200, 300 mil e investir numa ONG que está, né, alinhada com o processo, que faça sentido? Então, como que a gente consegue fazer realmente uma estrutura que faça sentido para o projeto? Então, também dou essa dica para vocês, porque é uma coisa legal para se fazer, né? E traz muito mais uma sensação de projeto orgânico, né? Porque você está conseguindo entender realmente o que as pessoas estão passando. Então, por exemplo, na Amistel, a gente já teve uma vez 5 milhões para investir na parada, e aí, quando vinham questionar para a gente tinha 2 pessoas trans em 15 mil colaboradores dentro da empresa. Por que não pegar o dinheiro e investir no desenvolvimento e atração dessas pessoas? Então, é um ponto legal para vocês trazerem também nos projetos. Mais algum ponto, pessoal? Tamara, Arthur aqui falando. Eu queria te agradecer de coração aí pela palestra. É engraçado porque a gente chega num letramento LGBTQIA+, sendo LGBT, e a gente ainda assim aprende muita coisa e faz muita diferença. Então, quero agradecer de verdade. Eu costumo dizer que a inclusão, quando você quer trazer diversidade para a sua empresa, ela começa no momento que você vai buscar a pessoa. Porque se você quer trazer uma pessoa trans, por exemplo, você não vai, provavelmente, encontrar um currículo dessa pessoa que seja o mesmo, né, equiparar a de uma pessoa cis, branca, hétero e com deficiência. Então, a inclusão começa a partir daquele momento, e não só quando a gente traz a pessoa aqui para dentro da empresa. Então, te agradeço de verdade por essa palestra. Vamos continuar conectados, com certeza. Obrigada, Arthur. Obrigada. A gente também está fazendo alguns trabalhos com algumas agências. Como eu tinha dito, né, a gente tem aqui especialistas de marketing, de branding, e aí a gente super conecta esse ponto que o Arthur trouxe, porque a gente traz a necessidade de trazer experiência para essas pessoas, porque na maioria das vezes essas pessoas, as que conseguem se formar, não conseguem ter abertura no mercado de trabalho para poder criar experiência. Então, líderes, né, que estiverem me ouvindo, criem também projetos para poder criar essas experiências para essas pessoas poderem ter uma carreira. Não sei se vocês conhecem a agência Portland. Eles têm um projeto super legal que eles fazem a seleção de 25 jovens a cada semestre para poderem fazer uma imersão dentro do conteúdo, né, de publicidade, fazem um curso com eles, e depois esses 25 jovens fazem parte de projetos com eles durante o ano para criar essa experiência e assim poderem entrar no mercado de uma maneira mais facilitada. Então é um projeto super legal também que eu conheci há pouco tempo e eu fiquei tipo impressionada, assim, que eu nunca tinha visto nada parecido. A importância desse engajamento total aí de fazer realmente essas pessoas terem oportunidades. É isso então, né, galera? Que gostoso esse momento. Tamara, muito obrigada pela conversa, por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Galera, muito obrigada pela presença. Foi um momento muito especial, foi um momento de nivelamento de conhecimento. Espero que vocês consigam aplicar nas suas vidas profissional, pessoal e continuem com a gente nessa jornada. Vai ser muito gostoso a gente trabalhar cada vez mais a diversidade aqui dentro da Spark.
Esse treinamento vai ficar disponível para vocês e para as próximas pessoas que entrarem poderem ter acesso a esse conhecimento tão rico e tão gostoso. E a gente se vê e se fala mais vezes. E a gente vai soltar uma pesquisa de satisfação para vocês responderem, para a gente continuar aprimorando os nossos eventos aqui dentro. E espero que todos tenham um bom dia, uma ótima semana. Contem com a gente aqui de People. E é isso, até mais. Obrigada, Sara. Foi um prazer, viu, gente? Boa semana para vocês.